Olá, mais um Papo de Empreender aqui. Hoje nós vamos falar sobre a questão do planejamento estratégico. Eu vou te dar dicas aqui para você conseguir fazer um planejamento estratégico vencedor, para que você consiga aí tirar todas as suas ideias e colocar aí num passo a passo para que você consiga de fato aplicar essa famosa ferramenta que é planejamento estratégico, que muitos têm dificuldade. E aí, infelizmente, quando você não faz isso bem feito, você vai abandonar mesmo, só que você corre um grande risco de você não atingir seus resultados e seus objetivos. Afinal de contas, é o planejamento estratégico que vai te guiar para o seu destino, que é o seu objetivo, que é o seu sonho, que é a sua conquista e que são seus resultados. Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. Eu vou te dar inúmeras dicas aqui para você conseguir aplicar isso. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. E vamos lá então ao nosso bate-papo de hoje. Olha só, muitos planejamentos estratégicos acabam não sendo tão eficientes, porque você acaba não seguindo a lógica que precisa acontecer. A lógica que eu vou te contar aqui para que você consiga de fato aplicar corretamente. O principal erro é você fazer todo esse esforço e você não ter disciplina para você poder concluir o plano, obviamente, porque dá trabalho fazer o planejamento. E aí o pior de tudo, quando você faz, você não tem a disciplina de seguir em frente, de ter foco na execução, e aí isso mata qualquer negócio, porque você não desenvolve essa lógica que é a disciplina e o foco. Tá bom? Então os empresários eles acabam deixando de lado, largando, abandonando, sendo que na verdade é o contrário. Você tem que seguir, você tem que ir em frente, você tem que ter essa visão de longo prazo, que é o teu destino, não vou dizer final, mas que é o teu destino final da primeira etapa, porque você vai ter outros planos, você vai ter outros crescimentos. E aí eu vou te passar aqui os 6 principais pontos e várias dicas dentro desses pontos para poder te ajudar aí a ter esse plano estratégico vencedor, tá bom? O primeiro ponto é você ter claramente a sua visão. Visão é o que é? Visão. Pensa o seguinte, eu estou visualizando onde eu quero chegar, eu estou entendendo onde eu quero chegar. Então é o teu grande sonho, é o teu grande desejo, é aquilo que você estabelece para longo prazo, onde você quer chegar. Tá certo? Então essa é a ideia de visão e aí você precisa estabelecer o ponto de chegada e o tempo que você demorará para chegar nesse ponto. Tá certo? Então eu quero ser a empresa mais reconhecida da cidade, eu quero aumentar o meu faturamento em 3 vezes mais, tá certo? São grandes sonhos, são grandes objetivos que você precisa deixar muito claro e muito específico, tá bom? E aí a gente recomenda sempre que você faça num horizonte de no máximo 3 anos. E aí você vai revisando ano a ano se você já tem o domínio dessa lógica. Se você está começando, faz o teu planejamento para 1 ano apenas e está tudo bem. Aonde eu desejo estar daqui a 1 ano? E aí você vai acompanhando as outras dicas que eu vou te mostrando, né, como fazer isso acontecer. Tudo certo? Então essa é a visão. Visão é muito importante, por isso que eu já coloco ela em primeira, porque é o teu grande sonho e lembra que é a visão onde você quer chegar, tá ok? Vamos lá então para o segundo ponto. Já que eu quero chegar num determinado local, eu preciso ter uma missão. A missão de quê? De fazer algo. Eu só vou chegar naquele ponto se eu fizer algo. Essa é a missão da empresa. Essa é a minha missão. Eu desejo ajudar muitas empresas, muitas pessoas a atingirem seus objetivos, a elas realizarem os seus planos estratégicos. Então essa é a nossa missão. Tá certo? Então é isso que você tem que entender. O que você vai fazer no seu dia a dia para que você atinja o seu grande objetivo. Então a gente está falando aqui de como que eu vou atingir esse grande sonho. Né? Muitas empresas, para que eu existo? Eu existo para ajudar empresas, eu existo para vender determinado produto, por que não? Eu existo para vender determinada serviço. Tá certo? Então você pode também entender como o teu grande propósito de vida, como o grande propósito de existir a empresa, tá certo? Então é aquilo que eu faço no dia a dia para eu atingir esse resultado final, tá certo? Então a missão é esse sentido dentro da tua empresa. Valores, aqui está um ponto crucial. Valor são as normas, são as regras do jogo que fazem a empresa existir. É a cultura que você deseja que a empresa tenha.
tá certo? Então aqui é muito importante porque são coisas que são inegociáveis. A tua cultura, ela é determinada pelaquilo que você permite, pelaquilo que você segue, pelaquilo que você contextualiza no seu dia a dia. E os valores são que definem muitas vezes as nossas decisões. Eu vou fazer A ou vou fazer B? Ah, se eu fizer A, eu vou ferir os valores da empresa, então eu não vou fazer A, eu vou fazer B. Tá certo? Valor é isso, valor eu não negocio. Valor serve para tomada de decisão em muitos momentos dentro da empresa. Quando a sua empresa crescer, quando a sua empresa começar a crescer, ela vai crescer em cima dos valores que você estabelecer. Então, você que muitas vezes fica burlando a lei, você muitas vezes que quer seguir caminhos que não são tão favoráveis, para ver se acelera os resultados, você vai crescer em cima desses valores. E aí os seus colaboradores também vão fazer exatamente quais são os valores da empresa. Então, se você quer colocar aí determinadas funções em segundo plano, achando que os seus colaboradores não têm valor ou coisa do tipo, eles também vão pensar do mesmo jeito de você, tá certo? Então cuidado com o que você estabelece como valores. E aqui a gente recomenda que você tenha de 4 a no máximo 6 valores, então, e que eles sejam muito bem declarados dentro da empresa. Tá certo? Caso contrário, você vai ter dificuldade de estabelecer. Então é melhor às vezes você ter 2 ou 3 valores, mas que você deixa muito rigor ali, que você segue, que você é o exemplo em primeiro ponto daqueles valores que você está comunicando para dentro da tua cultura empresarial, mas que você siga e aí você dá o recado para essas pessoas, tá bom? Então esse ponto aqui é o que fecha, na verdade, tanto a visão quanto a missão. Tá bom? Outro ponto é aí que você já tem todo estruturado onde você quer chegar, você já tem os seus valores, você já sabe qual é a sua grande missão. O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise de cenários, tá bom? Você vai entender como está seu cenário interno e como está o seu cenário externo, porta para fora. E vai entender o que tem de importante dentro desses contextos e aí traçar um plano de ação para você poder melhorar o cenário interno e o cenário externo. Muitas vezes, a gente recomenda, inclusive, que você utilize uma análise SWOT, que é para você identificar suas fortalezas, as suas fraquezas dentro do cenário interno. E as ameaças e as oportunidades para o cenário externo. É aquilo que está porta para fora e o que está porta para dentro é o cenário interno, tá bom? O que é fraqueza e o que é fortaleza. E é importante, aqui cabe a dica, cada um dos pontos levantados, você precisa estabelecer um plano de ação, inclusive para fortalecer as fortalezas, tá certo? Então crie um plano de ação em cima dessa análise. E recomendo que você faça geralmente uma análise pelo menos anualmente, tá bom? Para você entender se mudou o cenário, se mudou as fortalezas, se mudou as fraquezas. Vou dar um exemplo, muitas vezes você tem uma rotatividade que é uma fraqueza e você acabou por enfraquecer num determinado departamento. E aí você tem que analisar por que as pessoas estão saindo e por que as pessoas não estão ficando dentro da empresa, tá bom? O quinto ponto importante são os indicadores. Acho que o próprio nome já diz. Para que serve indicador? Indicador serve para indicar. Indicar o que, Marcelo? Indicar aquilo que eu preciso visualizar como empresário. Eu preciso visualizar se a empresa está tendo resultado ou não. E aí eu vou fatiando pelos departamentos e cada um dos departamentos deve ter os seus indicadores. E dentro de cada indicador é legal você colocar metas para que os departamentos e as pessoas atinjam esses indicadores, essas metas, e assim a gente vá crescendo anualmente, mensalmente, se for o caso, tá bom? Então, muito importante cada uma das áreas ter os seus próprios indicadores, a empresa ter os seus indicadores estratégicos. Então, alguns indicadores estratégicos importantes você aumento de caixa, faturamento, receita, quantidade de clientes, tá certo? Tempo médio que o cliente fica dentro do nosso negócio, tá bom? Então, estou te dando aqui alguns indicadores para poder te ajudar. Se você tem uma fábrica, é legal ter indicador de produção, de produtividade, indicador de qualidade, tá certo? E aí, se você tem logística, tempo médio de atendimento, tempo médio de embarque, tempo médio de deslocamento, se você tem índice de pedidos com avaria, né? A gente está falando de qualidade na entrega, tá certo? Então são vários indicadores que você pode estabelecer. E qual que é a importância de você ter indicadores? É você ter o fato real do que está acontecendo
e você poder tomar decisões melhores. Isso é muito vantagem, mas absolutamente vantagem para o nosso contexto, tá bom? Sexto ponto, de tudo isso que a gente falou, se você não tiver nenhum plano de ação, um plano onde você vai executando aquele objetivo que você quer atingir, você nunca vai chegar. Isso é delírio, né? Sonhos sem plano, objetivos sem plano, não significa absolutamente nada. Então você precisa pegar os itens acima e colocar isso num plano, numa sequência de ações que vai te levar a esse objetivo, que vai levar você a alcançar esse objetivo, tá certo? Então, esse plano, inclusive, você fazendo reuniões frequentes, você vai identificar que você está avançando ou não está avançando. E aí você vai tomar decisões nessas reuniões para que você consiga, de fato, atingir aí os seus resultados. Essa é a sequência ideal de você fazer um planejamento estratégico. E a última parte, que é o plano e a execução do plano, obviamente, porque não adianta nada fazer o plano e não executar, né? Você não vai atingir os seus resultados. Então entenda essa sequência e entenda a importância de você se dedicar em cada uma das etapas, para que na hora que você chegar no plano, você consiga executar com muito mais tranquilidade. E nada de atividade macro, é atividade ali micro, onde você consegue identificar o que precisa ser feito, quais são os recursos necessários para você poder realizar aquela tarefa, tá bom? Essas são as etapas, elas são extremamente importantes para poder te ajudar, tá bom? Agora é com você, você já tem esse conhecimento, agora se você não aplicar, ele não vai servir para nada, tá bom? Então isso é o que nós fazemos com os nossos clientes e a gente consegue tirar o nosso cliente de um cenário muitas vezes turvo, obscuro, sem um cenário de realização. A gente monta isso junto com o cliente, a gente ajuda nessa montagem, nesse entendimento, nessa lógica, e aí, consequentemente, fica muito mais fácil a gente definir esse plano e a gente ajuda a executar. Muitos dos nossos clientes têm tido muitos resultados, multiplicando as suas vendas por 2, por 3, né, e já pensando em, de fato, duplicar aí tudo que está sendo feito dentro dos cenários hoje, tá ok? Então, próximos passos para você executar esses 6 passos, tá certo? Você entender quais são esses 6 passos. No começo dá um pouco de desconforto, mas faça. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente poder te ajudar melhor, tá bom? Se você quer que a gente te ajude a impulsionar o seu negócio, a gente tem uma mentoria para isso. E a gente vai bater um papo, a gente faz um diagnóstico inicial, depois eu te entrego uma proposta de trabalho para a gente poder fechar uma parceria, e são muitos os clientes que a gente tem feito e tem ajudado. E a gente não faz só isso, a gente pega todo esse plano, a gente estende para toda a sua empresa, do início, do meio, aonde você estiver dentro dessa trajetória. A gente só precisa bater um papo e entender e fazer esse diagnóstico que a gente vai te apresentar, isso obviamente se você tiver interesse, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida aqui, compartilha esse conteúdo para muitas pessoas, para poder chegar ao maior número possível de pessoas aí, esse conhecimento ser aplicado quanto antes, tá ok? Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!